Olá pessoal, estamos aqui iniciando uma aula de toxicologia analítica. Eu me chamo Lília Barbosa, sou perita criminal, farmacêutica de formação e estou com o meu canal no Instagram Mundo Pericial, sigam se vocês ainda não seguem. E nós vamos abordar hoje aspectos introdutórios da toxicologia analítica, para quem está começando a estudar esse assunto. Ele na verdade serve de base para vários outros assuntos a seguir. E é uma aulinha para vocês aí se inspirarem e começarem a estudar essa disciplina que é muito legal, muito importante. Começamos com definições, né? A toxicologia analítica, ela é a disciplina que é responsável por detectar, identificar e quantificar muitas vezes compostos, todo e qualquer compostos tóxicos e seus produtos de metabolização. O que acontece? Quando a gente tem um caso de intoxicação, um caso de intoxicação ambiental, um caso de morte suspeita. Tudo isso são vários ramos que se utilizam da toxicologia analítica, porque a toxicologia analítica é a junção da toxicologia com instrumentos analíticos e química analítica, que vai servir de base para detectar, identificar e quantificar esses tipos de compostos que a toxicologia estuda. Então, são compostos tóxicos, em sua maioria. As aplicações aí é forense, análise de urgência, doping no esporte. A gente confunde muito toxicologia analítica com toxicologia forense, com doping no esporte. Na verdade, são coisas diferentes, porque o doping no esporte, ele não chega a ser um crime, mas ele é considerado de aspecto forense, porque impede, tem uma penalização ali daquele competidor. A forense sempre que envolve crime, seja por morte, ou seja aplicação dos aspectos da toxicologia forense na análise de drogas. Análise de urgência também podem servir para forense, porque às vezes um caso de overdose que para no hospital depois vira uma morte, ele também pode auxiliar, mas geralmente é utilizado muito rapidamente em casos de intoxicação em hospitais. Alimentos, a gente pode detectar herbicidas, pesticidas, metais nos alimentos, qualquer tipo de contaminante. É muito importante na renovação de CNH para motoristas profissionais, está sendo muito usado e é toxicologia analítica que se baseia nisso para análise de cabelo. Ocupacional para trabalhadores expostos aí a inúmeros intoxicantes. Ambiental, a gente está sempre exposto também no ambiente de forma geral. E direção sob influência de álcool, que a toxicologia analítica é diretamente empregada nisso. Pode também se juntar ali com a forense, porque em casos que chegam a ter mortes, a ter lesões corporais, viram caso forense, mas até então é uma aplicação ali da lei, que também já é crime, então a direção sobre influência de álcool também está um pouco ligada à forense, já está inclusa na forense. Em análise de urgência, os maiores exemplos são flunitrazepam, detecção de benzodiazepínicos em bebidas, muitas vezes bebidas alcoólicas, aquela velha história de as pessoas, principalmente mulheres, né, infelizmente, estarem no bar e alguém colocar algo na bebida que geralmente é um benzodiazepínico, pode ser GHB, pode ser o próprio álcool de forma consumida sem muito controle também, pode ser um possibilitador, um facilitador de crimes sexuais. E os benzodiazepínicos são a classe maior que mais se busca nesse tipo de análise. Então, é muito comum a análise de urgência se utilizar da ferramenta de toxicologia analítica para detectar benzodiazepínicos. E análise forense, como eu citei, pode ser em caso de intoxicação, pode ser em caso de drogas brutas, aqui, crack, cocaína, selos, né, compostos alucinógenos, não sendo LSD ou não, e toxicologia em casos de morte suspeita por overdose. Doping no esporte, para cavalos se utiliza a análise dos pelos do cavalo ou das matrizes biológicas do animal para detectar uso de substâncias proibidas, os animais também sofrem doping, e os atletas também vão passar por esse processo. Na exposição ocupacional,
são os trabalhadores que estão expostos a intoxicantes aí, que pode ser pesticidas na agricultura, pode ser eu mesma aqui, o pessoal da área de perícia está exposto a vários tipos de intoxicantes também, pode ser mensurado essa exposição e o uso de EPI sempre é obrigatório, né? Dependendo de cada setor, de cada área que a pessoa atue, tem que usar EPI, luva, máscara, avental. Em casos de alimentos e ambiental, detecção de fitalatos compostos do plástico, detecção de metais pesados na água ou nos próprios animais, a aplicação é enorme nessa área de alimentos e ambiental também. E as diluições sob influência de substâncias que não necessariamente são álcool, pode ser outras substâncias quando se analisa as matrizes do sangue, num caso pós-mortem, pode-se detectar cocaína, pode-se detectar maconha, pode-se detectar várias outras substâncias psicoativas também, que no momento do acidente influenciaram diretamente na ocasião do acidente. O conceito de matriz, por definição, é aquele lugar onde algo é gerado, criado, fonte de alguma coisa. Na toxicologia, a gente pode pegar e simplificar que são matrizes biológicas ou não biológicas, e basicamente onde o analito está e que eu vou procurar ele, onde ele está preso, por assim dizer, de maneira bem simples. Onde que eu vou procurar esse analito? Se eu vou analisar no sangue, o meu analito está lá, a matriz é o sangue, ou existem analistas que têm preferências por certas matrizes, então, a depender de onde, do material que você tem, você vai procurar em certas matrizes, porque os analitos vão ter preferências a esses lugares. E no caso de matrizes não biológicas é sempre mais simples, porque você procura o analito puro, o analito sem degradação. Quando se trata de matrizes biológicas, provavelmente você vai procurar produtos de biotransformação, que já são um pouco mais complexos. Você tem outros elementos na matriz que dificulta essa análise, então as matrizes biológicas são muito mais difíceis de serem trabalhadas, né? Na toxicologia real, sim. Em caso de matrizes não biológicas, a gente tem exemplos. Dinheiro pode ser considerado uma matriz, a gente pode ter contaminação de cocaína, de várias drogas, é bastante interessante, tem diversos artigos científicos sobre isso, detecção de cocaína em dinheiro, em drogas em geral. As drogas são consideradas matrizes não biológicas. A gente procura o analito mãe ali, o analito padrão. A gente não procura produtos de metabolização em nenhum dessas matrizes. Alimentos suplementares, a gente procura, às vezes pode-se procurar anabolizantes nesses suplementos, ver se tem ou se não tem. São matrizes um pouco mais complexas porque envolvem alimentos, pode ter leite, pode ter outros tipos de substâncias aí. E no solo também é uma matriz um pouco mais complexa, mas não se equipara a uma matriz biológica, como por exemplo urina, o sangue, saliva, cabelo, a exalado, são matrizes mais simples. A exalado, saliva, suor, são matrizes mais simples, mas urina, média, sangue, muito mais complexa, cabelo, mais complexa, mecônio, nem se fala, mais complexa de todas, leite humano também é bem complexa, unhas, intermediário. Então, são as matrizes que podem ser utilizadas antemortem, que significa que as pessoas estão vivas, que não são matrizes de pessoas falecidas. No caso de pós-mortem, as matrizes mudam, porque podem ser vísceras, pode ser humor vítreo, são matrizes que não podem estar presentes, que não podem ser retiradas de pessoas vivas. A gente também pode se utilizar de larvas, de material em decomposição. É uma matriz atualmente no Brasil pouco utilizada, mas ainda é muito fruto de muito estudo, muita pesquisa. Urina também, se estiver presente no cadáver. Cabelo também continua sendo útil pós-mortem. Unha, sangue. Existem diferenças entre as matrizes, como eu já falei. Algumas são mais complexas, outras são menos. A urina tem vantagens. Ela é uma coleta não invasiva, ela possui um grande volume de amostra, você tem uma facilidade nas análises, porque é uma matriz um pouco mais limpa. Ela tem uma concentração moderada dos analitos. Mas, por outro lado, você pode ter bastante adulteração e substituição das amostras, e o período de detecção dela varia para dias, então é um espectro razoavelmente amplo, não é só
momentâneo, ele varia até uma faixa de dias. Para casos de usuários crônicos, usuários diariamente de algumas substâncias, como por exemplo maconha, o espectro da urina se amplia para 1 mês de detecção de THC na urina. Sangue, matriz mais complexa, a coleta invasiva já exige profissional treinado para coletar. É uma matriz relativamente complexa, ela tem um espectro aí de algumas horas, ou seja, no momento em que se coletou, a pessoa estava sob influência, porque isso aqui é um exemplo mais de antemortem. Então, no momento que coletou, a pessoa estava sob influência. A urina não necessariamente ela estava sob influência, já é produto de metabolização de alguns dias ali. E tem correlação diretamente com os efeitos. Logo, quando se coleta, a pessoa entende que a pessoa está sob o efeito da substância detectada. O ar exalado é muito comum, a gente já está cansado de saber que o etilômetro, nas operações de lei seca, eles detectam a presença de álcool, serve para solventes em geral, é uma coleta não invasiva, é só soprar, você não tem nenhum tipo de constrangimento, não necessita nenhum profissional altamente treinado para detectar isso, é um equipamento relativamente simples, o período de detecção aí também são algumas horas, e tem a correlação com o estado clínico, porque se você detecta, ainda está presente ali na sua circulação, e isso correlaciona-se sob o efeito da substância no momento. A saliva é uma matriz muito interessante, juntamente com o suor, que eu já vou falar das duas um pouco juntas. Elas fazem parte de matrizes alternativas, mas que já estão saindo do alternativo, já estão ficando populares no âmbito das pesquisas. Elas têm muitas vantagens por não serem invasivas também. Elas têm uma pequena, reduzidíssima possibilidade de adulteração e substituição da amostra. Tem correlação com a concentração sanguínea. A saliva tem bastante correlação. O suor já não tem tanto. Já é um pouco mais difícil estabelecer, porque depende do lugar que a pessoa sua, depende da quantidade que a pessoa sua, depende de vários fatores. A saliva é um pouco mais constante. Os analitos podem ser detectados por algumas horas. O volume de amostra é reduzido em ambas as matrizes e tem baixa concentração dos analitos em ambas as matrizes. O suor, ele se coleta geralmente por adesivos, é bastante utilizado na pesquisa, e em ambos, na saliva e no suor, a gente pesquisa o analito mãe, íntegro, não ele já produto de metabolização. Então é interessante, isso é um ponto bem positivo do suor e da saliva. Apesar de ter baixo volume e baixa concentração, você necessita de instrumentação analítica um pouco mais elaborada para analisar, mas são matrizes muito boas e são relativamente fáceis, são matrizes limpas que se consegue um resultado interessante também. O cabelo, super utilizado, já se foi considerado uma matriz alternativa de pesquisa, hoje em dia não é, já, digamos, já está no corriqueiro, já está no comum, principalmente aqui no Brasil, que a gente utiliza o cabelo como fonte de análise toxicológica corriqueira para a detecção de substâncias proibidas para motoristas profissionais, então se tornou uma análise comum. Ela é muito legal porque ela não é invasiva também, ela tem um longo histórico de exposição. Então, qual é a vantagem do cabelo? É você, cada centímetro, diz o uso de 1 mês pregresso. Então, o cabelo não tem correlação com o uso na hora. O cabelo tem correlação com o uso pregresso da pessoa, com o uso anterior àquela análise. E você pode detectar até anos. Só que para a questão da toxicologia de motoristas profissionais, se pede o período de 90 dias, ou seja, 3 meses, 3 centímetros de cabelo. Isso indica o uso pregresso de 90 dias anteriores. Cada centímetro se analisa de forma separada e se detecta coisas, podem se detectar coisas diferentes. Em um segmento você detectar cocaína, em um outro segmento você detectar THC, em outro segmento você detectar, sei lá, morfina. Você pode detectar coisas diferentes em segmentos do cabelo diferentes. É uma amostra estável, tem relatos até de múmias de não sei quantos mil anos antes de Cristo que foi possível detectar substâncias, múmias lá dos maias que detectaram cocaína por mastigar folha de coca, provavelmente.
A gente tem baixa concentração dos analitos, tem uma possibilidade de contaminação externa que é remota, porque se tem protocolos de lavagem do cabelo, e é muito interessante essa amostra. E tem vou dar mais um pouco de detalhes. Como que funciona aí no cabelo? As substâncias, elas transpassam através da corrente sanguínea pelo bulbo capilar. Então, pelo bulbo aqui, ó. A gente tem o bulbo e o cabelo crescendo aqui, tudo é pele. E a gente tem uma conexão aqui, pequeno fluxo sanguíneo, que passa por glândulas sebáceas e fluxo sanguíneo que atinge a matriz do cabelo, o interior do cabelo, digamos assim. Então, a gente tem a difusão passiva das substâncias na corrente sanguínea para as células de crescimento da base do folículo capilar. E tem uma relação da queratina e melanina, que servem como uma rede de impregnação desses xenobióticos, desses compostos. Mas ainda assim, cabelos tingidos e descoloridos não diminuem totalmente. Não adianta descolorir o cabelo que não vai perder todas as propriedades. Mas você consegue reduzir bastante essa concentração, sim. Pode-se reduzir a ponto de um cutoff de um instrumento analítico. Então, você pode reduzir a ponto de ficar imperceptível ao instrumento, mas não que reduziu completamente. Talvez só aquele instrumento analítico não fosse capaz de detectar. E a melanina, então tem essa relação com a melanina. Também tem estudos que apontam que o cabelo mais loiro, ele seria menos capaz de reter essas substâncias, os cabelos mais pretos retém bastante, então o cabelo reteria muita substância. E recomenda-se também a coleta dos cabelos posteriores, menos expostos ao sol, menos expostos aos compostos químicos em geral. E, como eu já falei, um centímetro indica um mês anterior de exposição. A faixa de detecção é em nanogramas, ou seja, exige métodos analíticos muito sensíveis e caros para detectar. Não é tão simples. Outra matriz aí que é utilizado no controle de exposição do feto e do bebê recém-nascido é o mecônio, que são as primeiras fezes do recém-nascido, e o leite materno. O mecônio, por se tratar de material de fezes e ser as primeiras fezes do recém-nascido, é muito difícil de se coletar, é muito difícil de ter essa matriz, é muito utilizado na pesquisa, então é difícil de ser corriqueiro, analisar o mecônio não é comum. Ela analisa a exposição fetal dos últimos 6 meses da gestação. Então, serve para controle de mães que têm um abuso de substância, de repente para maus tratos, não sei se é considerado maus tratos, mas para a exposição daquele feto, colocando o feto em risco. Tem uma composição complexa e uma análise complexa também. O leite materno, ele tem o poder de detectar a exposição neonatal e na infância. Óbvio, a criança já nasceu e já está consumindo esse leite. Também é uma coleta não invasiva, tem bastante quantidade de amostra, é uma composição complexa também, caracteriza uma via de exposição, que é a mãe para o feto, e não há busca de biomarcador. Para a coleta e análise das matrizes, exigem-se cuidados, isso é bem importante na parte da perícia, principalmente, porque a gente tem muitos cuidados na coleta pós-mortem e alguns pontos aí. É exclusivo do IML, a perícia criminal não coleta sangue, não coleta, sei lá, talvez no CSI tenha um pouco disso, mas a gente no Brasil é dividido, o IML cuida de mortos e a perícia, ela só faz o perinecroscópio, então o perito criminal que vai numa cena de crime, ele não pode coletar sangue, ele não pode coletar urina, ele não pode coletar nada daquele cadáver, é no IML. Existe uma diferença do sangue que é coletado. Na hora que a pessoa morre, existe um fenômeno que é a redistribuição pós-mortem dos compostos que a pessoa consumiu, qualquer que seja. Então, o sangue, ele muda muito onde ele vai ficar depositado, qual composto vai ficar mais depositado em qual lugar. Existem preferências de substâncias para alguns órgãos, por exemplo, e o sangue, ele muda e ele fica de tal maneira que não existe uma concentração linear no corpo todo. O sangue cardíaco é diferente do sangue femoral, que é diferente do
da composição que você vai ter de repente no cérebro. Então, o melhor sangue seria o sangue femoral, antes da necrópsia ser iniciada, mas é muito difícil coletar. E com as dificuldades que tem no dia a dia, do IML, dos profissionais, acaba quase nunca coletando esse sangue. É muito difícil, é muito complicado. Então, acaba se fazendo análise do sangue cardíaco, que não seria o ideal, mas nem tudo na vida real é ideal, como falam os livros. Então, de antemão, já tenho a informação que o sangue femoral é pouquíssimo coletado nas análises, nas necrópsias em geral. Mas é possível, mas na realidade é pouquíssimo utilizado. Conservantes indicados, cloreto de sódio e oxalato de potássio. EDTA ele pode mascarar a intoxicação por metais pesados, porque ele complexa com esses metais pesados e não é legal utilizar esse tipo de conservante. E por segurança é legal fazer também a coleta duplicata, para se ter sempre uma outra possibilidade de análise e não ter erros. Para cuidados com a urina, tem que se ter cuidado com a contaminação. Em caso de doping, a coleta tem que ser feita na presença de uma outra pessoa. Então, para se reduzir essa possibilidade de troca de amostras, geralmente 50 ml é suficiente e mantém temperatura de 4 graus, refrigerado. A saliva é uma matriz de escolha para contaminação ocupacional. Isso é muito comum nos Estados Unidos, que fazem análise de drogas e análise de contaminação ambiental ali de alguns funcionários. Eles fazem teste de drogas, eles às vezes fazem por saliva, às vezes fazem por urina. Então, é muito comum fora do Brasil. Aqui a gente ainda está engateando aí nesse tipo de matriz. Tem que manter refrigerado também. A higiene bucal pode alterar os analíticos de interesse. O morvítreo é uma matriz excelente para pesquisa pós-mortem de álcool. Então, ele é muito importante nos casos de putrefeitos, porque o olho permanece estéril. Após o tempo que a pessoa morre, o olho é um dos últimos órgãos a se decompor. Então, eles ficam uma matriz intacta e o globo ocular, onde fica o vítreo, ele permanece estéril. Então, é impressionante, muito legal, fica uma matriz limpa e ele vai detectar compostos voláteis como álcool. É interessante que se colete ambos os olhos de maneira separada. Vai ter 2 a 3 ml do líquido, mantido com fluoreto de sódio. Para amostras de drogas, as maiores preocupações é a contaminação cruzada, existência de lacres para manter a cadeia de custódia, manter em local seco e livre da luz. Amostras de substâncias voláteis devem ser refrigeração. Às vezes aí evapora um pouco do material, mas ainda é possível analisar, às vezes até com resquícios do material volátil é possível analisar, porque as técnicas são mais sensíveis. Isso aqui, pessoal, é muito importante, porque eu vou falar na realidade, em São Paulo, as análises são centralizadas na capital. Então, uma análise toxicológica que vem lá de Ribeirão Preto, lá de Presidente Prudente, são sangue coletado dos cadáveres e vai para a capital. Então, isso precisa ser armazenado e transportado muito bem, porque senão corre esse risco de ter resultados errados. Então, os frascos têm que ser hermeticamente vedados, rotulados, armazenados em refrigeração, geralmente congelados. Assim que chega lá em São Paulo, o pessoal congela rapidamente. Tem que ter caixa de isopor vedada para o transporte com uso de gelo reciclável. Tem que ter cuidado para não quebrar durante a movimentação. O sangue pode ser transportado na própria seringa. E no laboratório também vai chegar e vai ter que ser refrigerado ou congelado. Para a renovação da CNH, eu coloquei aqui esse ponto porque é uma coisa muito comum, pode ser que caia em concurso, que a gente tem o procedimento que o motorista deve fazer. Depois vocês dão uma olhada aí com calma. O motorista, ele deve se submeter a essa renovação da CNH, o motorista profissional, né? Deve se fazer esse exame, caso ele seja reprovado, ele pode rebaixar de categoria ou esperar mais, acho que 90 dias para fazer de novo. E são o período de 3 meses. Ele vai utilizar, esse resultado vai mostrar o uso da substância, das substâncias que a pessoa consumiu em 3 meses anteriores. Então, anfetamínicos, maconha, cocaína, crack, né? Cocaína e crack, a mesma coisa. Então, todas as substâncias que consumiu, inclusive medicamentos.
Só que aí justifica-se os medicamentos. Eu acredito que muitos medicamentos estejam excluídos aí da triagem desse método de detecção, mas tem uma listinha, né? Provavelmente é uma listinha de substâncias que são analisadas. Mas justifica-se por prescrição médica, mas os anfetamínicos é bem difícil, porque é muito comum o caminhoneiro utilizar anfetamínico para ficar acordado, para fazer longos trajetos, e esse exame toxicológico vem, de maneira polêmica, tentar minimizar isso. Só que o exame, ele não está mostrando quem está dirigindo sob influência ou não. Está mostrando a pessoa que usou 3 meses atrás ou a pessoa que não usou 3 meses atrás. A efetividade disso, na verdade, é muito controversa, é muito baixa. Há discussões em congressos de toxicologia e país nenhum do mundo faz isso. Utiliza-se os drogômetros, que está por um processo de análise no Brasil para ser implantado também. Aí você vai ter análise da saliva ali, da pessoa, na hora, e aí aquilo indica dirigir sob influência de alguma substância. Isso sim é que é o crime, não no passado da vida a pessoa ter utilizado alguma vez e não dirigir em nenhuma vez na vida sob influência. Então é meio controverso isso do exame toxicológico de 3 meses anteriores. Em resumo, a gente tem aí vocês darem dar uma estudada depois, que quais são essas principais aplicações da toxicologia analítica, o que é matriz biológica e não biológica, quais são os exemplos de matrizes biológicas, quais as vantagens de utilizar cabelo como matriz de escolha, quais os principais cuidados do armazenamento das matrizes. Eu recomendo que vocês leiam, estudem esse livro aqui, é muito bom, muito legal. Tem não só isso, como muitas outras coisas. Muita coisa de concurso vai estar aqui. E também tem um artigo de uma amiga minha, Daiane Bourdan, que é Técnicas de Preparo de Amostras Biológicas com Interesse Forense. Está disponível online, é só colocar isso aí no Google, vocês acham. É muito legal, muito bom, resumido, conciso, detalhado, mas o suficiente. Bem legal para vocês usarem de base, tá bom? Obrigada, pessoal, e ficamos por aí. Qualquer dúvida, podem me mandar um inbox lá no Mundo Pericial que eu ajudo vocês. Obrigada.